Boa tarde, irmãos. Graças e paz, queridos. Amados, vamos continuar a nossa caminhada sobre os temas propostos. Obrigado, querida. Hoje, nessa primeira palestra da tarde, nós trataremos sobre aconselhamento bíblico. Abra, por favor, o texto do Salmo 19. É um dos textos que nós vamos passar hoje à tarde, para nós iniciarmos essa ocasião com a leitura da palavra de Deus. Salmo 19, versículo 7. Diz assim a palavra do Senhor: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Amém. Vamos orar mais uma vez, irmãos, pedindo a benção do Senhor. Deus bendito, mais uma vez, Senhor, nós cessamos um tempo da nossa caminhada durante a semana para meditarmos um pouco mais, Senhor, na Tua palavra e considerarmos aquilo que Tu tens para nós, na Tua revelação escriturada, Senhor, acerca desses pontos tão importantes para a vida da Tua igreja. Nós clamamos a Tua bênção sobre essa ocasião também. Precisamos, Senhor, da Tua iluminação e da obra do Teu Espírito Santo operando em nós. O mesmo Espírito que inspirou a palavra, Senhor, é o que nos ilumina o entendimento. Por isso nos abençoa. Nós clamamos em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós vamos considerar esse tema, aconselhamento bíblico, de duas formas. A primeira forma, nós vamos ver o aspecto da doutrina bíblica. Então, basicamente, nós vamos nos voltar para os fundamentos bíblicos a partir da doutrina da Escritura, que implica e leva à compreensão do que passou a ser chamado de aconselhamento bíblico. Esse aqui vai ser um aspecto positivo da palestra. Nós vamos positivamente afirmar aquilo que a palavra de Deus está afirmando. No segundo momento, que talvez vai tomar um pouco mais do nosso tempo e é provável que nós não consigamos ver tudo, mas o que for possível a gente vai ver, vai contemplar. Nós vamos considerar o aspecto negativo. Vamos mostrar como que essas doutrinas bíblicas, elas vão trazer implicações nas questões filosóficas e nós vamos colocar e estabelecer uma oposição, sim, uma antítese, um contraste com as chamadas escolas da psicologia moderna. Felizmente ou infelizmente para alguns, não tem como tratar desse tema hoje sem fazer um contraste e uma explicação da posição que, como reformados, nós assumimos diante das escolas da psicologia moderna. Então, esses vão ser dois movimentos. Mas por que esse segundo movimento também é importante, apesar da sua questão polêmica que se tornou nos nossos dias? Por causa de um problema que se estabeleceu, irmãos. Do século XVIII, XIX e XX, o Ocidente passou por um movimento, uma virada filosófica e de concepção do ser humano, da realidade e, consequentemente, do estudo e da consideração da alma do ser humano. Basicamente, uma filosofia que teve proeminência e que afetou profundamente a teoria da ciência foi o materialismo no primeiro momento. E esse pensamento desenvolveu-se e muitas outras escolas de pensamento foram implementadas nas teorias das ciências, inclusive no debate que envolvia a legitimidade das ciências humanas em contraste com as ciências naturais. Hoje a gente chama de ciências humanas e ciências exatas, mas à época eram ciências do espírito e as ciências da natureza. Então, esse contraste, esse debate, produziu uma visão do ser humano contrária à palavra de Deus e uma concepção de estudo do ser humano, em especial da alma do ser humano, a parte da palavra de Deus. Os teóricos reformados, eles cunharam uma expressão para que a gente entenda um pouco do que está acontecendo, irmãos. O homem passou a querer estudar o próprio homem a partir da autonomia do homem. É a razão autônoma. Isto é, não há problema em um homem usar a razão para entender a realidade, até porque ela foi uma dádiva de Deus. Não há problema do homem utilizar os sentidos, a experiência para entender a realidade, porque Deus deu a experiência, os sentidos, como um instrumento para que o homem apreenda a realidade. Mas eles não apenas não são absolutos,
como eles não devem julgar absolutamente as coisas, mas eles mesmos devem ser julgados pela revelação. Então a revelação que vem de Deus a nós, ela traz consequências sobre a nossa concepção da alma e da maneira como lidar com ela. E aí, todas essas concepções filosóficas, rompendo com a necessidade ou o reconhecimento de uma revelação fora de nós, fora do nosso sistema, caminha então para interpretar o homem pela razão autônoma. O homem por si só pode interpretar a si mesmo. Sem dúvida você já deve ter ouvido esse conceito. O homem é a medida de todas as coisas. Ou uma escultura em que está um homem se lapidando e saindo de uma pedra, em que uma estátua que tem do homem lapidando com um martelo e saindo de uma pedra todo forte e vigoroso. Essa concepção, ela ganhou proeminência e afetou o estudo da alma. E quando eu me referi ao estudo da alma, daqui a pouco eu vou trocar pela palavra psicologia, porque psicologia significa, de uma forma ampla, estudo da alma. Essa situação, irmão, se estabeleceu no ambiente da igreja. E foi aí que surgiu o que a gente pode falar de confusão. Porque a igreja estava sendo atacada num tocante à doutrina da Escritura Sagrada, as consequências vieram. Porque a igreja desprezou a doutrina da revelação escriturada, aquilo que nós vimos ontem, as consequências práticas vieram. Como nós vimos, declínio da pregação, declínio da concepção de que a palavra de Deus é suficiente para orientar a igreja sobre como ela deve funcionar, o culto como ele deve ser prestado, a minha vida como ela deve ser ordenada e como a minha alma deve ser aconselhada. É nesse embate e nessa confusão que surge um homem chamado Jay Adams. Jay Adams, um presbiteriano norte-americano, na segunda metade do século passado, sai do seminário para atuar como ministro do Evangelho e pastorear o rebanho do Senhor pela pregação pública e pela pregação privada. Ele se depara com o fato de que ninguém ensinou a ele no seminário a aconselhar o povo de Deus com a Bíblia. E é quando ele começa a sua caminhada, assim como foi Calvino e Lutero na Reforma Protestante, sem dúvida, no século XX, Jay Adams foi para a retomada de algo que fazia parte da Igreja Reformada. Era uma marca da Igreja Reformada, os ministros em especial, e os presbíteros serem aqueles que se dedicavam ao cuidado da alma. Tanto, irmãos, que uma expressão que foi cunhada na Idade Média era comumente aplicada para os ministros reformados. Eles eram os curas de alma. Você tem, por exemplo, uma obra do Martin Butzer, Teologia Pastoral, em que ele recorrentemente se refere aos ministros assim. Os puritanos recorrentemente faziam isso. Escreveram obras e obras só para tratar aspectos da alma na vida do povo de Deus, usando a Escritura Sagrada. Você pega, por exemplo, um Richard Baxter da vida, que escreveu um catetel imenso, só para falar sobre vários problemas da alma, à luz da palavra do Senhor. Então isso fazia parte da igreja cristã reformada, se perdeu no século XVIII, XIX e XX, por causa do desprezo da doutrina da revelação, e então com Jay Adams como instrumento do Senhor, há um ímpeto de retomada, e dele muitos outros vêm contribuindo. Esse é o ambiente, irmãos, que a igreja se colocou. Daí, por essa confusão, pela picuinha, como a gente fala aqui no Nordeste, dessa situação, surgem algumas posições no meio da igreja. A primeira posição é uma posição que procura integrar, é o integracionismo. Ele olha assim, não há nenhum problema no que os ímpios estão produzindo na sua visão de mundo, mesmo que ela esteja ali errada, aqui e acolá, a gente pode dar uma limpadazinha, pode dar uma aproveitadazinha. E aí daí que vem, e essa forma de pensar a doutrina e a vida é muito comum na igreja evangélica brasileira. Eu pego uma visão que é ímpia, eu procuro ver o que a Bíblia fala parecido com isso aqui e faço com que fulano, que é ímpio, concorde com a Bíblia concorda com fulano. Veja como é bíblico, veja que bênção. É isso que acontece com muitos que se dizem cristãos marxistas, é isso que acontece com muitos que se dizem racionalistas, é isso que acontece com muitos que abraçam Freud, por exemplo, um homem que era totalmente contrário à fé cristã, eles conseguem mostrar como que Freud concordou com a Bíblia. Essa posição é a posição do integracionismo, ela quer integrar a maneira de ver o mundo contrário à palavra
à palavra e ao aconselhamento da alma. Há muitas posições, irmãos, nesse espectro aí. Há algumas que até seria polêmico eu mencionar aqui, mas que para mim, a psicologia cristã, aconselhamento redentivo e outros, é em maior ou menor grau uma forma de integrar, de aproveitar de forma mais ou menos antitética aquilo que as cosmovisões iníquas têm produzido acerca do estudo da alma. Você tem uma segunda posição, é uma posição que é chamada de aconselhamento bíblico, mas que tem uma nuance nessa posição que eu vou mencionar, que por isso eu vou me referir a ela a um aconselhamento biblicista. É uma abordagem de aconselhamento que entende que tudo que foi produzido por eles é uma concepção ímpia, é uma concepção que não deve ser utilizada, mas para aí. E não procura dar respostas a partir da palavra de Deus, avançando para uma filosofia cristã, às demandas que são colocadas. Então, simplesmente fecha seus ouvidos e não se quer considerar todo esse debate que está acontecendo e fervilhando no meio da igreja do Senhor. E não dão respostas para perguntas importantes na área da filosofia, da ciência, na área da filosofia, da teoria da psicologia, e parou ali. Normalmente, muitos desses têm feito um bom trabalho no coligir informações bíblicas para servir a igreja, mas para ali isso gera um déficit. E aí tem uma abordagem que eu julgo ela mais coerente, que defendendo o aconselhamento bíblico, apegando-se à palavra somente, avança pelo uso das nossas confissões e de uma filosofia que venha e emane da palavra do Senhor e da boa doutrina que essas confissões nos legam, e procuram dar respostas coerentes, firmes e o mais radicalmente antitéticas. E quando eu falo radicalmente aqui, não entendo um sentido pejorativo. Firmemente antitéticas, não querendo caminhar junto com aquilo que é contrário à palavra do nosso Deus. Nessa escola, alguns homens que têm aproveitado disso, têm se aproveitado de Cornelius Van Til, por exemplo, para aplicar isso a essa área de estudo. O próprio J. Adams foi um deles, e outros que têm vindo, e eu tenho tentado caminhar nas minhas pesquisas na área de aconselhamento bíblico nesse sentido. Considerando, irmãos, essa introdução histórica rapidamente, para os irmãos entenderem o contexto que nós estamos vivendo, vamos agora considerar alguns fundamentos bíblicos a partir da doutrina da Escritura. E aqui nós temos duas questões fundamentais. A primeira é a centralidade do coração no ser humano. Abra, por favor, Provérbios capítulo 4. Apenas 2 textos nós vamos ver nesse tópico, apesar de que, novamente, nós ficaremos aqui até o final da noite ou mais, lendo textos bíblicos que falam dessa mesma verdade doutrinária acerca do ser humano. Provérbios 4, 23. Sobretudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Agora venha comigo para Marcos capítulo 7. Novamente, se você não conseguir acompanhar a abertura de todos os textos bíblicos, acompanhe com atenção a leitura deles. Jesus, ele se vê numa situação de polêmica, mais uma vez, de confronto com os fariseus que questionavam por que os discípulos não lavavam a mão cerimonialmente, lavavam a mão 7 vezes, e então eles julgavam que ao ingerir alguma comida com essa mão impura, ele se tornava impuro. Então, colocar algo para dentro o tornava impuro. A resposta de Jesus, venha por favor, e aqui já ele explicando para os discípulos, versículo 17... Quando entrou em casa, deixando a multidão, os seus discípulos o interrogaram acerca da parábola. Então lhes disse: assim vós também não entendeis? Não compreendeis que tudo o que de fora entra no homem não o pode contaminar, porque não lhe entra no coração, mas no ventre, e sai para o lugar escuso. E assim considerou ele puro todos os alimentos. E dizia: o que sai do homem, isto é o que contamina, porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba,
a loucura. Ora, todos esses males vêm de dentro e contaminam o homem. Apenas com esses dois textos, irmãos, essas duas referências, nós temos claramente aqui afirmado um conceito bíblico que novamente se espalha por toda a Escritura Sagrada. O coração é o centro da existência humana. O ser humano, irmãos, pela doutrina da criação, pela obra da criação, ele é constituído por dois aspectos da sua existência. Ele é corpo e alma. E essas duas coisas integradas de uma forma misteriosa, de forma que o ser humano é um ser todo integrado. Ele não é só alma, ele não é só corpo, ele é corpo e alma. É por isso que nós professamos, por exemplo, com muita convicção, a doutrina da ressurreição final. A glória eterna, os novos céus e a nova terra não vai ser etéreo, não vai ser em estado de alma, vai ser corpo e alma, porque é assim que nós somos. Quando Cristo assumiu a nossa natureza, ele assumiu a natureza humana completa, corpo e alma humanos, e sua natureza divina. Corpo e alma unidos à sua natureza divina, plenamente Deus, plenamente homem. Então, essa constituição básica do ser humano, a Escritura então enfatiza que o coração é um sinônimo para a alma, para espírito, para a mente. Muitas vezes eles são colocados um após outro, em algum versículo bíblico, apenas como uma forma de enfatizar a verdade que está sendo tratada ali. É o interior do ser humano. Aquilo que Paulo chama de o homem interior e o homem exterior. O coração é o centro. Se eu não entendo isso, eu começo errando daí. Ah, mas o aspecto biológico. Aí a Escritura vai tratar, a gente vai ver daqui a pouco, que é uma relação entre o corpo e a alma. Mas há uma compreensão madura e correta dessa relação. O coração é o centro e dele vem tudo. De dentro do homem vem os seus pecados, vem os seus desejos, vem a sua formação como ser humano, está atrelado ao coração. Isso é uma verdade enfatizada por toda a igreja cristã, em especial pela igreja reformada. E aí vem um problema, queridos. Venha comigo para Jeremias 17, por favor. Um texto também muito conhecido da igreja evangélica brasileira. Mas é um problema nisso. Se o coração é a centralidade do ser humano no seu aspecto espiritual, afetando também as suas ações no corpo, você tem um alerta que o Senhor nos dá em Jeremias 17, 9. Ele diz: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Por causa do pecado, de forma específica, e de forma geral, por causa da nossa condição de criaturas, quem pode, que é limitado, uma condição limitada, quem pode conhecer o coração? Ele é o centro da existência humana. Aquilo que é mais básico da nossa existência, a Escritura está dizendo que você não consegue entender. Ele é enganoso. Ele nos conduz por caminhos ardilosos, mentirosos. Quem pode conhecer? Aí vem o texto seguinte: eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isto para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Há uma questão clara aqui. Vocês não conseguem se entender, nem a vocês mesmos. A essência da sua vida, do que você é, você não consegue. Mas eu, o Senhor, Deus diz, eu esquadrinho o coração. Eu sei o que há em vocês. E é aqui que entra, mais uma vez, irmãos, a doutrina da Escritura no aconselhamento bíblico. Porque se o Senhor diz que é Ele quem esquadrinha, onde é que nós encontramos a palavra dEle falando sobre o esquadrinhar do coração humano? Onde é que nós encontramos Ele descrevendo exatamente o que nós somos, qual é o nosso problema, qual é a nossa solução? Venha comigo, por favor, para Hebreus capítulo 4. Hebreus capítulo 4, versículo 12.
Hebreus 4:12 diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e os propósitos do coração. Agora preste atenção na linguagem aqui. O que é mais cortante que espada de 2 gumes? O que é apto para discernir os pensamentos e o coração? A palavra do Senhor, que é viva e eficaz. Ela vai onde tem de ir. Ela chega no ponto certo. E a linguagem, irmãos, é tão precisa que o autor aos Hebreus, veja, alma e espírito, como eu falei, é a mesma coisa na Escritura Sagrada, são sinônimos. Mas ele chega a usar alma e espírito como se fosse uma coisa divisível. Ele vai e penetra até o ponto mais fundo. Juntas e medulas, a mais fundo. Ela chega lá, e então esquadrinha os propósitos do coração. Salmo 19:7 nós lemos: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O papel da lei do Senhor junto à nossa alma. Quando você, vem comigo por favor para o Salmo 119, Salmo 119, versículo 24. Veja o que Davi diz louvando a palavra do Senhor. Todo salmo é um salmo de louvor à palavra do Senhor. E veja a relação dele com a palavra, o que é dito. Com efeito, os teus testemunhos são o meu prazer, são os meus conselheiros. Não é à toa que ele escolheu essa palavra aqui para conselheiros. Você volta para o Salmo 1, o Salmo de abertura que dá todo o tom do saltério. Bem-aventurado o homem que não ouve o conselho dos ímpios. Porque se você ouve o conselho dos ímpios, vem o passo seguinte da descrição progressiva do Salmo 1. Ouve, depois começa a imitar, a andar nos mesmos caminhos, depois se assenta na roda. O receber conselhos da fonte certa é fundamental. E a Escritura estabelece o contraste claro. Há o conselho que vem do ímpio e há o conselho que vem dos teus testemunhos, que vem da tua palavra. Um vai trazer um produto na minha alma, o outro vai trazer um outro produto. Então, venha comigo para Provérbios capítulo 20, versículo 5. Mais um texto que nos mostra sobre a impossibilidade de nós nos compreendermos a nós mesmos, sozinhos, entregues por nós mesmos. Como águas profundas são os propósitos do coração do homem, mas o homem de inteligência sabe descobri-los. Aí você fica assim, quem é esse homem de inteligência que sabe descobri-lo? É aquele que está o tempo todo sendo dito na Escritura Sagrada. Eu esquadrinho corações. Quando fala sobre Jesus Cristo, lá em João capítulo 2, ele diz que Jesus não confiava nos homens porque ele sabia o que estava no seu coração. Ele é o homem que sabe descobrir as intenções do coração. E é por isso que ele nos deu um espelho. Venha comigo para Tiago. Qual é o espelho que compara-nos de forma precisa? Irmãos, não é um espelho de aumento, não é um espelho convexo ou côncavo, não é um espelho de torcida, é um espelho preciso. Tiago capítulo 1, versículo 23 e 24. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla num espelho o seu rosto natural. Pois assim mesmo se contempla e se retira e para logo se esquece de como era a sua aparência. Veja que Tiago, irmãos, está fazendo uma comparação entre um homem que ouve a palavra e não pratica, é como um homem que olha o seu rosto natural num espelho, sai e esquece quem ele era, o que ele é. O paralelo aqui, irmãos, está estabelecido com o homem que conhece a si mesmo, olhando para a palavra como um espelho, porque ele ouviu a palavra, mas ele agora não vive mais como o que foi lhe dado.
A palavra, irmãos, é um espelho que nos mostra exatamente o que nós somos. Não há, com toda a convicção eu afirmo, irmãos, não há um só aspecto da nossa existência, da nossa alma, que o Senhor não tenha falado. Tudo que é mais fundamental, tudo que tem a ver com o nosso ser, a nossa existência, o Senhor tratou diretamente. Aquilo que Calvino falou sobre os Salmos, na sua introdução do seu comentário ao Saltério, é apropriado a toda a Escritura Sagrada. Ele disse: não há nos Salmos faltando nenhuma experiência, nenhum sentimento, nenhuma angústia, nenhum dilema da alma humana que não seja tratado aqui nesse livro. E descortinado, inspirado pelo Espírito. Você expressa as emoções de forma piedosa, o medo, a tristeza, a ansiedade, o descontentamento, a alegria, a exultação, a confiança. Está tudo ali. O que ele fala dos Salmos também pode ser estendido para toda a Escritura Sagrada. Por narrativa, por poesia, por orientação clara, o Senhor descortina a alma, irmãos. E esse é um dos fundamentos, de forma introdutória, para o aconselhamento bíblico. Mas uma segunda questão, irmãos, importante para a nossa caminhada, como eu falei, que é esse contraste com a psicologia moderna. E para isso, nós vamos contemplar 5 tópicos, vendo então esses elementos doutrinários com essas implicações filosóficas para com a psicologia moderna. O primeiro, irmãos, é julgarmos a legitimidade da existência de um estudo da alma. E agora já usando a palavra comum, de uma psicologia. Veja, de uma psicologia, de um estudo da alma, efetivamente. Depois, a tratativa sobre o objeto do estudo, que é o homem, que é a sua alma especificamente. Terceiro, a fonte, o método e a epistemologia para esse estudo. Quando chegar lá, eu explico essa palavra bonitinha, epistemologia. Quarto, a questão do autoconhecimento associado ao estudo da alma. E quinto, se nós conseguirmos ter tempo, nós vamos analisar como que as escolas da psicologia elas cometem um reducionismo teórico e, por isso, uma idolatria teórica. Qualquer escola da psicologia comete esse pecado grave de idolatria ou de reducionismo teórico. Então vamos caminhar, irmãos, por esses 5 tópicos aqui nesse segundo momento. Primeiro, sobre a legitimidade e a existência do estudo da alma. Como eu falei lá no início, no século XVIII e XIX, houve um extenso debate filosófico sobre a possibilidade de uma ciência ou de ciências chamadas do espírito, ou ciências da alma, que aí vai envolver todas as ciências que a gente chamou de ciências humanas. Foi um debate muito extenso, irmãos, e que se perguntava sobre, um dos tópicos que teve proeminência foi: é possível estudar a alma? Ora, a igreja cristã já tinha uma resposta para isso. O próprio Freud, inclusive, em uma das suas obras, reconhece isso, dizendo que o que nós estamos fazendo é tirando da mão da igreja aquilo que eles têm feito, e nós vamos ser, então, agora os seus sacerdotes seculares. Nós vamos mostrar para o homem que eles podem resolver os problemas da sua alma sem se preocupar com Deus. Sem uma revelação externa. Ele pode resolver por si só. Ele declarou guerra ali. Esse debate ele foi se estendendo. É possível estudar a alma? E aí a gente chega, por exemplo, o Hermann Bavinck, numa obra chamada Fundamentos da Psicologia, que se Deus quiser sair esse ano pela editora Nader e reformar-se, ele disse: a psicologia é da maior importância para todas as outras ciências, especialmente para a filosofia e teologia. A psicologia está inteiramente relacionado com a ética. O que é essa citação de Bavinck está querendo dizer? Normalmente as pessoas acham que essa área de estudo é tal qual matemática, em termos de ciências exatas, tem a sua precisão, e veja que nem mesmo as ciências exatas ela é neutra no seu fazer científico. Mas estudo da alma é psicologia aplicada. Eu tenho certeza, queridos, que vocês não admitiriam, pressupondo que eu já conheci dessa igreja, que o pastor Sérvulo ou qualquer outro chegasse aqui e começasse a expor para vocês Platão. Abramos na República, e começássemos a expor Platão, Aristóteles, qualquer outro filósofo. Porque não é isso que a igreja está buscando. Ela quer a palavra do Deus vivo direcionada ao seu coração, dizendo: assim diz o Senhor. Do púlpito,
A pregação pública é da palavra. É daqui que o Senhor orienta a alma de toda a igreja. Aí quando eu vou para o particular, prospecto específico individual de cada membro da igreja, por que então eu permito que filosofias orientem a minha alma? Que concepções do homem que foram construídas longe da palavra possa me dizer qual é o meu problema. O seu problema é esse, a sua solução é essa. É uma inconsistência, irmãos, dentro do coração da igreja do Senhor. Para essa pergunta, irmãos, 2 holandeses doiverianos, né? Doiverianos é aquela galera que caminha perto do pensamento de Herman Doivet. Eu sei que tem um preview de vocês aqui que gosta bastante dele, e vocês podem conversar com ele um pouco mais sobre isso. Herman Doivet foi um filósofo reformado, ele não era teólogo, isso trouxe alguns problemas no seu pensamento, a minha posição é essa, embora muito proveitosa a análise que ele fez, mas ele desenvolveu muito para a filosofia reformada. E muitos seguiram após ele, subindo, né, fazendo um coro com aquilo que ele havia sistematizado, do que tinha vindo antes. Um deles chama Guilherme Ownel. Ele dedicou-se para aplicar a filosofia reformada de Doivet ao estudo da alma. E tem uma obra dele em português pela cultura cristã chamada Coração e Alma, uma perspectiva cristã da psicologia. E aí ele afirmou uma coisa sobre a possibilidade do estudo da alma. Já Spier, um outro doiveriano, ele afirmou outra coisa. Ou eu dizia, é possível sim estudar a alma. Ponto. Spier, um outro doiveriano, dizia, não é possível estudar a alma. Veja o que Spier fala, numa obra dele chamada O que é Filosofia Calvinista. É impossível uma ciência ou uma filosofia da alma. O conhecimento científico da alma não existe, pois toda ciência é limitada ao modo temporal do ser da criatura. O que reside além da ordem temporal cósmica dos aspectos está fora da esfera da reflexão científica. O que frequentemente se chama ciência da alma, psicologia, é, em geral, uma reflexão a respeito da estrutura das funções superiores do corpo. Seja qual for a verdade que possamos obter concernente à alma do homem, ela nos é dada na palavra de Deus. Tudo o que ultrapassa isso é especulação, é fruto de fantasia orgulhosa. Qualquer conflito com a informação presente na Bíblia é falsidade. Um doiveriano, tá? Mas o pessoal chama isso aqui, povo radical, biblicista. Não, é um doiveriano. Aplicando um conceito de Doivet. Só que o outro também é doiveriano. E ele aplicou e chegou a outra conclusão, dizendo, não é possível. Embora elas pareçam excludentes, irmãos, o que Ownel está falando é um aspecto e Spier é um outro aspecto. E a confusão aqui entre eles é por um problema que há em Doivet sobre a sua visão do ser humano quanto à sua constituição corpo e alma. Mas ainda assim fica a pergunta, é possível ou não é possível, pastor, ter uma ciência que estuda a alma? A resposta, irmãos, que a gente propõe para esse aspecto é sim. Um estudo da alma não apenas é possível, como é ordenado. Por quê? Porque, primeiro, Deus ordenou pelo mandato cultural que o homem dominasse a criação. E isso implica em uma produção científica. Só que aí vem o segundo aspecto. O que é que também foi criado? A alma. A alma, ela faz parte da realidade da criação. Ela é criada por Deus e, portanto, ela deve ser estudada. Nisso, Owen acertou. Só que a alma, querido, aí vem um porém, o grande porém. A alma é diferente de tudo mais na criação. Quais são, por exemplo, queridos? O outro ser que também é alma, é espírito, na criação, e um outro ser que está fora da criação, acima da criação, que também é espírito. Deus e os anjos. Aí o terceiro vem, nós, que somos corpo e alma. Nós temos uma dupla constituição. Nisso, nós tocamos essa realidade da criação. Só que no outro aspecto, nós estamos além dessa realidade da criação. A distinção que há entre, irmãos, o fato de nós e os anjos sermos espírito e Deus ser espírito, como está lá claramente afirmado em João capítulo 4, versículo 24. Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Essa verdade foi muito bem sistematizada no nosso breve catecismo na pergunta 4.
O que Deus é? Deus é espírito eterno, infinito e imutável em seu ser, em seu poder, sua sabedoria, bondade, verdade e santidade. Tudo que Ele é eterno e infinito e imutável. O seu espírito, então, é eterno, infinito e imutável. Só que os anjos e os seres humanos não. Também são espírito, mas são temporais, finitos e imutáveis. Apesar desse abismo de atributos que qualificam um espírito muito além daquilo que nós somos, na distinção Deus e criatura, ainda assim tem um ponto comum. Eu não estudo Deus num tubo de ensaio. Eu estudo os anjos dissecando eles numa mesa. E como é que eu estudo a alma do homem? Aí vem um aspecto distinto. Sim, a boca fala do que o coração está cheio. Tudo aquilo que sai do homem que mostra que está no seu interior. Suas ações, seus desejos, suas palavras. Mas tudo isso vem de uma fonte. E que, portanto, assim como para eu conhecer a Deus, eu só o conheço pela revelação escriturada, pela palavra, assim também para eu conhecer os anjos e a sua existência, o que eles são, como eles trabalham, o papel deles, eu tenho que me voltar para a palavra. Assim também, Espier acertou. Eu só posso conhecer a alma se eu me voltar para a palavra. E qualquer outra informação que eu possa ter por observação do comportamento, daquilo que eu falo, dos meus desejos, se entrou em confronto com a interpretação correta da palavra, é essa que está errada e não a palavra. O movimento não é anular a palavra por uma observação equivocada que foi feita, mas afirmar o que a palavra está afirmando. E é daí que vem o como estudar, irmãos, como estudar a alma do homem. Aí a gente volta um pouquinho mais, queridos, para o objeto de estudo e a visão do ser humano. Porque para você estudar a alma do homem, afirmando que é possível que haja um estudo e um conselho direcionado à alma do homem, para você estudar a alma do homem, você precisa ter uma visão do ser humano. Curiosamente, absolutamente todas as escolas da psicologia moderna, todas, elas não reconhecem que o homem é criado à imagem e semelhança de Deus. Ele é constituído corpo e alma, uma alma espiritual, racional, imortal. Aí é uma ciência que estuda a alma, mas nega a alma. Não faz sentido algum. Porque isso reflete a visão do ser humano, e todos eles são influenciados por uma visão de homem que é contrário à palavra do Senhor. Todos eles têm uma visão não cristã do homem, e quase todas uma visão evolucionista. E aqui vai implicar, irmãos, na legitimidade do estudo da alma. Na legitimidade do objeto e da fonte e da metodologia. É possível haver um estudo da alma? É. O que tem sido feito é um estudo legítimo? Não. Muitas pessoas não gostam dessa conclusão óbvia. Mas é o que é a partir da palavra do Senhor. É o que é a partir da palavra do Senhor. Bavinck, nessa mesma obra, em outra obra, Filosofia da Revelação, publicada pela Monergismo, ele diz o seguinte: quando a ciência se compromete a se debruçar sobre os fenômenos que pertencem a essa ligação espiritual, isto é, corpo e alma, ela fica exposta a sérios perigos. Ele está dizendo assim, cuidado, isso não é qualquer coisa. Esse objeto não é como uma substância que você faz experimentos, repete, volta. É a alma de um ser criado à imagem e semelhança de Deus. Você está exposto a perigo se você se atreve a ir para essa área da criação, a alma humana, sem esse fundamento bíblico da revelação. Conforme então afirmado, irmãos, o objeto do estudo da psicologia, agora nesse sentido geral, é a alma. Mas de forma mais geral ainda, é o ser humano. E não é possível uma psicologia sem escritura. Veja, eu não estou dizendo a você se é possível você pegar uma escola moderna e querer então amparar ela pela palavra. Isso não é possível. Não é esse o movimento que o Senhor
propõe na nossa visão de mundo. Você pode ver as provocações que são feitas, você pode ouvir as respostas que foram propostas e procurar resposta na palavra do Senhor e na boa filosofia construída pela palavra, a partir da palavra. Mas não é legitimar a visão ímpia. Uma visão que não é pontual, ela é sistêmica, queridos. Quando você produz uma teoria de pensamento, e especialmente no aconselhamento da alma, no estudo da alma, ela é um sistema todo integrado. Você começa errado, faz errado, dá no canto errado. Aí você quer pegar e melhorar isso, está tudo errado? Não. A proposta que o Senhor nos traz em qualquer área, queridos. Na pedagogia, na história, no curso, na área que eu me formei, na filosofia, na psicologia, na linguística, na tecnologia, como o presbítero de vocês aqui concluiu mestrado nessa área, tem de ser se voltar para a palavra, construir um pensamento filosófico a partir da boa doutrina que vem da palavra, investigar a realidade, ser provocado, ver as respostas que foram propostas e dar respostas que sejam realmente bíblicas. Isso vai implicar, então, irmãos, no método do estudo da alma. E essa é uma das razões do porquê que nós não abraçamos a psicologia moderna. Aqui tem algumas implicações, irmãos, sobre o objeto, de uma forma bem objetiva. Não vou poder tratar de todos os aspectos. Mas, primeiro, sem as Escrituras e seu ensino, não há como afirmar nada acerca da existência ou da natureza, da origem ou problema e solução da alma humana. Não há como afirmar nada. É por isso que Calvino, numa obra que inclusive eu acho que ainda está sendo vendida ali, volume 1 das obras de Calvino, na sua obra Psicopaniquia, é das obras que está nesse volume 1, ele começa dizendo assim: quando vai se tratar da alma, os filósofos eles têm que se calar. E o mais rebuscado, o mais elevado, Calvino fala, dos filósofos, não conseguiu nem arranhar a superfície. Nós temos que nos voltar para a palavra, Calvino diz. Com muita clareza. Quando se trata do estudo da alma, se eu não começo pela Escritura Sagrada e vou com ela até o fim, eu não posso afirmar nada seguro acerca da alma. Segundo, sem as Escrituras e seu ensino, não há como afirmar que o homem é a imagem de Deus. É uma coisa mais básica do ser humano, irmãos. Se o homem não é a imagem de Deus, eu não tenho, então, um referencial para entender o que é o ser humano e o padrão do ser humano. Mas se é dito, o homem é a imagem de Deus, eu estou dizendo, Deus é referencial do que é o ser humano. Toda a visão de homem, toda a antropologia que é abraçada por alguma escola de psicologia moderna, ela tem uma visão de homem que quer chegar. Aquele aconselhamento que está sendo feito ali, sessão após sessão, terapia após terapia, ela tem uma visão de homem, subjacente em todo o processo e onde ela quer chegar. Mas se eu adoto a visão bíblica de homem, eu tenho um padrão. O homem perfeito que se encarnou, que é a expressão exata do ser de Deus, porque e refez a nossa imagem, purificou, limpou a corrupção que o pecado trouxe à imagem de Deus em nós e nos refez, Paulo fala, a imagem do Senhor. Ele é o padrão. E aí você vê, quando você não tem isso, aí resta aquilo que a maioria das escolas buscou no evolucionismo, a comparação do homem como um animal. Aí você tem um resultado como o freudismo, da psicanálise de Freud. A sua teoria da origem do ser humano, irmãos, é terrível, é bizarra. Mas muitos não veem problema no que está por trás disso. Ou então, o behaviorismo com Skinner, de onde vem a versão mais cute, né, mais fofinha dos nossos dias, que é o TCC, né, não da monografia, né, é a terapia cognitivo-comportamental. Qual é o pressuposto ali? Um homem é um animal, que pode ser disciplinado, pode ser ajustado em seus comportamentos, basta ajustar aqui, uma coisinha ali, dar um reforço, tal, partindo da visão do ser humano. Terceiro, sem as Escrituras e seu ensino, não há como afirmar que a alma foi criada diretamente de Deus e que é de natureza espiritual. E qual é, então, a teoria psicológica que tem essa verdade tão fundamental no seu sistema? Quarto, a doutrina da criação que a Escritura nos dá, nos assegura que há uma relação entre corpo e alma, mas ao mesmo tempo ela nos diz como essa relação ocorre.
E aí muitos fazem um espantalho de que para aconselhamento bíblico tudo é pecado, não há importância dos hormônios, não há importância disso e aquilo outro. Isso é um espantalho tão bizarro que o que mais o aconselhamento bíblico fala é dessa relação corpo e alma. Mas apesar do espantalho que vem de lá para cá, a verdade é o oposto. As coisas mais básicas, irmãos, eu já perdi a conta. Já para quase 2 dezenas de irmãos que chegam no gabinete pastoral lá no Manancial, ou que vieram antes quando eu cheguei lá como pastor e depois procuraram, ou no decorrer não avisaram a gente, foi lá e procurou. Aí quando você vai ver, o cara, eu estou triste. Ah, você está triste há quanto tempo? Não, umas 3 semanas. Não, toma aqui um remédio. Aí eu pergunto assim, fez algum exame endocrinológico? Viu alguma questão hormonal? Fez ressonância para ver se você tem algum tumor cerebral, alguma questão? Fez isso, as suas vitaminas estão como? Ele passou alguma coisa para você para que pudesse colocar substância química no seu corpo? Não, pastor. Em alguns casos foi até por uma ligação de 5 minutos. O cara prescreveu para a pessoa substâncias químicas para o seu corpo sem nem considerar. E nesse caso particular, a gente foi tratar, foi acompanhar, simplesmente a pessoa lidando com a tristeza de frustrações na vida, de provações que ela não estava conseguindo reagir bem. Orientação da palavra, oração, exercícios dos meios de graça. 4 semanas a pessoa já estava caminhando com mais firmeza diante do Senhor. E não precisou botar uma pílula de químicos na sua boca, no seu cérebro. Então veja que é o contrário que ocorre. E ainda estou para encontrar, dessas já quase 20 pessoas, mais que alguém que leve a sério esse tipo de relação corpo e alma de fato. Quinto, irmãos, as Escrituras nos revelam uma base teórica inquestionável da unidade da humanidade, tão fundamental para o estudo do homem. Quando Paulo fala lá em Atos 17, sobre de um, Deus ter feito toda a humanidade. Quando Paulo estabelece os paralelos entre Cristo e Adão, tudo isso pressupõe uma unidade da humanidade. E eu posso estar, então, um ser humano, como referencial para os demais, sabendo que os demais vão ter particularidade. Quando você não tem isso, você não tem fundamento para estudar o ser humano. E ainda, irmãos, por último, a Escritura, do que poderia ser elencado aqui, a Escritura nos afirma tacitamente que o homem é um ser dependente e limitado. E aí deixa eu avisar uma coisa, querido. Não existe autoajuda. E a gente acha, né, normalmente as igrejas reformadas, minimamente instruídas na palavra do Senhor, vão falar de fato, esse negócio de autoajuda, esse negócio de coaching, nada a ver. Só que você se esquece que por trás de todas essas teorias da psicologia moderna, há um pressuposto. O homem pode se ajudar. Quer seja aquele que está aconselhando pelo meu conselho, pelas minhas diretrizes científicas, minhas análises acuradas, você pode sair dessa situação. Quer seja você mesmo. Olhe para dentro de você. Veja o poder que há dentro de você. Você consegue. Como eu já peguei um caso de aconselhamento em que a pessoa na terapia foi orientada a repetir todos os dias na frente do espelho: eu consigo, eu sou linda, vai dar certo. Fez parte das orientações práticas de uma terapia. Parece engraçado, mas tem uma coisa muito séria por trás. Aquela pessoa, ela consegue se ajudar. Só que a Escritura mais diz é: vocês nem se entendem. Quanto mais se ajudar. De forma que conselheiro e aconselhado precisam do Espírito Santo. Queridos, nós poderíamos passar aqui, mais uma vez, até o final da noite, mostrando toda a inconsistência desse sistema, irmãos. Mas para simplesmente a gente afirmar aqui que não dá para pegar uma visão de mundo que foi construída sobre uma visão da autonomia do homem e então querer adaptá-la a uma visão de mundo que é totalmente avessa a ela, que é construída sobre a dependência do homem de Deus e da sua revelação. Por isso, irmãos, Jonathan Edwards, ele disse, o puritano Jonathan Edwards: não podemos confiar demais em nossa sabedoria e discernimento no que diz respeito ao coração dos homens. É muito pouco o que conseguimos ver da natureza da alma e das profundezas do coração.
que nenhuma filosofia ou experiência jamais será suficiente para nos guiar com segurança por esse labirinto, se não seguirmos rigorosamente as indicações que Deus nos deixou na sua palavra. É interessante que hoje está na modinha a galera integracionista de pegar os puritanos, como Richard Baxter, Jonathan Edwards, que trataram muito sobre a teoria bíblica da alma e mostrar, veja como eles então concordaram com a psicologia moderna. Esse povo radical que está falando que não tem nada a ver, até os puritanos concordavam. Rapaz, são análises bem capingas que é feita. Eu sou muito sincero e honesto com vocês, irmãos. Mas quando você pega uma afirmação como essa, ele claramente, na sua obra magna sobre a alma humana, afeições religiosas, ele diz, nós não podemos confiar na filosofia que vem do coração do homem. Nós não conseguimos nos guiar. Nós só podemos, se nós seguirmos, veja só, rigorosamente, é o advérbio que ele usa, as indicações que Deus nos deixou na sua palavra. E eu encerro, irmãos, sem conseguir então continuar os demais pontos, pelo nosso tempo, com Bavinck dizendo, só é possível estudar a alma, ou melhor, não é possível estudar a alma sem autoconhecimento. E autoconhecimento genuíno e autêntico não existe fora da fé cristã. Somente a Escritura, a palavra de Deus, nos diz quem e o que Deus é, mas também quem e o que nós somos. E é por isso que ele conclui, psicologia está ligada à ética, está ligada à palavra. Eu não posso entender a alma sem a palavra. Pelo caminho, irmãos, pela estrada da doutrina bíblica, da teologia propriamente dita, e pelas implicações filosóficas, cosmovisionais que isso traz, a igreja tem de ter confiança de que a palavra de Deus é poderosa para ordenar as confusões que ocorrem em nossa alma. É claro que vai ter alguns e sis, alguns e aí, pastor? É claro. E tudo isso vai ter sua casuística na análise. Mas, de uma forma geral, irmãos, nós devemos nos distanciar a estrada que a igreja percorreu no século XX, pela influência mais dessas práticas contemporâneas que nós temos no nosso meio, pelo descrédito à palavra. Não só a pregação caiu em declínio, mas o aconselhamento bíblico também, porque não à toa um está vinculado ao outro. Se um cai, o outro cai. E por que isso aconteceu? Porque a igreja desconfiou, perdeu a sua confiança na palavra. Os próprios ministros, irmãos, não confiam mais nela. Não poucas vezes eu ouvi em gabinete, não poucas vezes, pastor, eu não sabia que a Bíblia falava tão profundamente sobre isso que eu tenho passado há tanto tempo, indo de terapia em terapia, sem conseguir nem sequer entender o que estava acontecendo agora no meu coração. E agora os meus olhos estão vendo com clareza, pastor, é isso, é exatamente isso. E a esperança vem, e o poder do Espírito está operando pela palavra. E daqui a pouco a pessoa está caminhando com os pés firmes. Muitas vezes até vencendo aquela luta. Outras vezes caindo novamente, mas agora com esperança. Eu sei o que é e eu sei para onde eu vou. Eu sei que eu não estou sozinho. E tudo isso vindo da palavra. Querido, confie. Não em um ministro que está aqui diante de vocês falando isso, mas no Deus que se revelou na Escritura Sagrada e diz, eu entendo o seu coração. Qual é a angústia que tem afetado a sua alma? Qual é o borbulhar que está no teu coração? Confusão, angústia, tristeza, ansiedade, medo. O que é que está aí? Se volte com confiança para a palavra de Deus e deixa aquele que conhece a tua alma melhor do que tu mesmo. Aquele que criou a tua alma, sabe o que ela é. Aquele que decretou, disse o que ela se tornou, na verdade, mais precisamente, com a queda e com o pecado. E que é o Redentor da alma e diz, esse é o caminho que tua alma deve percorrer. Confiemos, igreja. E nós veremos, a despeito de toda verborragia, de toda oposição que o mundo ímpio traz,
a igreja vai colher os bons frutos. Eu não vi uma só igreja local, um só conselho, eu ainda não encontrei, que tenha abraçado com convicção essa confiança na palavra do Senhor para orientar a sua alma, que não estejam colhendo já em grande seara os bons frutos para a caminhada com o Senhor. Confiemos, irmãos, que a palavra pode nos aconselhar. Isso que é o aconselhamento bíblico. Amém. Oremos, irmãos. Senhor Deus, nós bendizemos o Teu nome, Senhor, mais uma vez por não ter dado a Tua palavra. E agora, Senhor, por considerarmos essa aplicação, esse uso dela, Senhor, na nossa caminhada contigo. Ela como nossa conselheira, como instrumento na mão dos Teus conselheiros, Senhor, os Teus ministros, os Teus presbíteros, até mesmo de irmãos e irmãs maduros e fiéis, Senhor, que nos ajudam como irmãos e co-peregrinos nessa caminhada, Senhor. Muito obrigado porque o Senhor não nos abandonou a nós mesmos em um engano no nosso coração, mas o Senhor nos mostra quem nós somos e não apenas expõe, Senhor. O Senhor não apenas expõe a desgraça em que nossa alma caiu, o estado miserável, o estado de pecado e miséria que o homem foi reduzido, Senhor. Mas o Senhor nos mostra o caminho da redenção, o Senhor nos mostra o caminho da santificação, e o Senhor nos dá a Tua palavra, Senhor, para pôr em ordem toda a confusão que há em nossa alma, Senhor. Nos dá, Senhor, essa fé e essa confiança de que Tu és poderoso para fazê-lo. Nos dá também, Senhor, inteligência, para então podermos pensar em todas as implicações, Senhor, doutrinárias, filosóficas que há, Senhor, dessas verdades claríssimas na Tua palavra, para respondermos tanto aos homens ímpios, quanto àqueles, Senhor, que no meio da Tua igreja, professando a fé em Ti, tem abraçado, Senhor, a maneira ímpia de interpretar o homem e julgado, Senhor, neles capacidade de orientar os homens no caminho que devem seguir. E o Senhor tenha misericórdia de nós e abençoe essa igreja e o seu conselho, em especial o ministro dessa igreja, Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.